Fala galera, beleza? Quinta aula rolando, vamos lá, tô gravando de um cenário diferente que do outro jeito não deu certo de gravar a quinta aula, mas vamos começar aqui. Então essa é a última aula do nosso curso gratuito sobre como sair das dívidas e ter grana sobrando todo mês, e você vai aprender nessa aula sobre medidas de contingência que você deve ter para você conseguir ter uma boa saúde financeira, um bom equilíbrio financeiro sem precisar ficar preocupado com o futuro. Vamos lá. A primeira coisa que é bem bacana de você pensar, de você abrir a sua mente para poder aplicar na sua vida, né, são ter de 2 a 3 fontes de renda ou mais. Então tem uma frase que eu gosto muito que ela diz o seguinte: espere sempre o melhor, mas se prepare, esteja preparado para o pior. Então tem gente que inverte essa frase, ela espera sempre coisa ruim, né? Espera sempre o pior. Mas a Bíblia nos ensina a não fazer dessa forma. Por quê? Porque a Bíblia fala que o Senhor, ele tem pensamentos de paz a nosso respeito. Ele tem pensamentos de paz e não de mal. Até se você for estudar a história ali das tradições, das culturas do povo de Israel, você vai ver que a ovelhinha, quando ela está sendo direcionada e guiada pelo pastor, se ela estiver muito atormentada, preocupada, né, ela não consegue descansar, não consegue deitar e não consegue comer. Então tem muito cristão hoje que ele vive atormentado, preocupado, confusão na mente, esperando o pior, esperando o pau torar na cabeça, esperando acontecer alguma maldição. Nós não podemos ter essa mentalidade, porque o Senhor Jesus ele já nos justificou na cruz do Calvário. Então nós temos a justificação pela fé e não pelas nossas obras. No entanto, ainda que nós tenhamos essa justificação, nós temos que ser pessoas precavidas, ser cristãos que sempre têm uma prevenção, sempre tem ali uma forma de antecipar eventuais coisas que podem acontecer no mundo, né? Porque o mundo é caído, o mundo é mau. Então, quando você tem ali 2, 3 fontes de renda, você consegue estar sempre preparado para caso perder uma. Então, por exemplo, se hoje você tem um trabalho aí, você ganha 3 mil por mês, 4 mil, 5 mil, não sei. Aí do nada acontece alguma coisa, a sua empresa quebra, essa empresa que você trabalha fale e você perde essa remuneração. O que, que você vai fazer? Se você não tiver 2, 3 fontes de renda, você vai desesperar. Por quê? Porque às vezes o seguro-desemprego não vai cobrir muita coisa, você fica angustiado, não sabe mexer com outra coisa. Então, assim, desenvolva, né, novas fontes de renda de modo que você possa sempre estar mordendo um dinheiro a mais de outras maneiras, né? Seja venda, seja qualquer outra coisa que você pode exercer no marketing digital, seja um segundo trabalho, mas desenvolva de 2 a 3 fontes de renda para você ter essa medida de contingência. A segunda forma de você ter uma medida de contingência se chama reserva emergencial. A reserva emergencial, ou colchão da liquidez, ou reserva de emergência, enfim, ela é o plano de saúde de uma pessoa. E eu quero tratar aqui como plano de saúde do cristão, por quê? Porque quando você tem uma reserva de emergência, você consegue se prevenir de certas coisas que podem acontecer, de modo que você não comprometa a sua saúde financeira. Então, por exemplo, uma pessoa que está empregada e ela não tem uma reserva de emergência, que normalmente varia de 3 a 12 meses de despesas em dinheiro. Então, por exemplo, se a sua despesa familiar é 5 mil reais por mês, uma reserva emergencial mínima seria 15 mil reais guardados em conta, né, na poupança ou tesouro direto, onde você quiser, para que você tenha alta liquidez e caso aconteça alguma coisa, você tenha ali um dinheiro para você poder, né, suprir essa necessidade. Então, assim, por exemplo, vamos supor que você não tem reserva de emergência. Aí todo mês você paga as contas e não sobra dinheiro e tal. E aí, quando se acontecer de você perder o emprego ou perder a remuneração que você tem, a sua família vai sofrer porque você não tem como suprir a sua casa no próximo mês. Agora, se você tem uma reserva de emergência, nos próximos 3 meses as suas despesas estão garantidas. Então dá tempo de você preparar um currículo, ir atrás de uma outra oportunidade, abrir um negócio, né? Conseguir, sei lá, abrir um negócio eu não recomendo, né? Se a pessoa perder o emprego, eu não recomendo que abra um negócio, que aí vai abrir desesperado e vai acabar tendo ali, não tendo tempo para dar tempo de maturar o negócio. Então, eu não recomendo que abra um negócio, mas cada um é cada um faz aquilo que acha certo. Mas assim, se você tem 3 meses de reserva emergencial, você consegue avançar de modo, você consegue suprir essa sua necessidade de modo que a sua vida financeira ali não seja afetada, que a sua reserva de emergência vai suprir a necessidade. E a terceira e última forma aqui de você ter uma medida de contingência são as novas habilidades. Então, por exemplo, hoje o capital intelectual ele vale mais do que dinheiro. Para exemplificar isso, eu vou te dar um exemplo aqui de Donald Trump. Então, acho que você deve conhecer o Donald Trump. Ele conta que ele um dia estava num semáforo, né, sinaleiro, não sei como que é na sua cidade, e um mendigo bateu no vidro do carro e pediu a ele uma esmola. E aí ele conta que ele lembra que ele disse o seguinte: nesse momento esse mendigo ele está 2 bilhões de dólares mais rico do que eu. Porque no momento o Donald Trump estava com uma dívida de 2 bilhões de dólares. Ou seja, o cara, o capital ali físico, o capital financeiro do cara estava defasado. Porque o cara estava
com uma dívida muito grande. Só que o capital intelectual do cara era tão avançado que em pouco tempo ele se reergueu. Ele criou novas oportunidades, novas estratégias e conseguiu hoje ser, né, depois ele foi presidente da República dos Estados Unidos, enfim, e hoje o cara é multimilionário. Então, assim, por que ele conseguiu sair de uma dívida de 2 bilhões? Às vezes até você é mais rico do que Donald Trump na época, porque você não deve 2 bilhões de reais, né? Então, assim, como que o cara conseguiu sair de uma dívida desse tamanho e chegar a um patrimônio desse? Porque ele tinha capital intelectual. Então, assim, o simples fato de você estar aqui estudando uma aula sobre finanças e se desenvolvendo, e às vezes vai ler um livro e tal, você vai desenvolver capital intelectual, vai desenvolver novas habilidades, e isso é uma medida de contingência das mais fortes que tem, para que você nunca tenha mais uma queda de caixa e uma falta de suprimento na sua casa e na sua família, beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado. Agora, na sexta aula, eu vou dar um aviso muito importante. Se você quiser, você assiste, que é uma aula bônus. Valeu, tamo junto. Até a próxima.